Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou explicar um pouquinho o trabalho, fazer com vocês uma revisão. Notei que vocês estão com um pouquinho de dificuldade nessa parte. Então, assista com bastante atenção, faça o trabalho com bastante atenção, os exercícios da tarefa semelhantes, que é bem tranquilo, é só saber interpretar e aplicar na fórmula. Vamos lá, essas 3 primeiras questões aqui é só aplicar na fórmula. No caso, essa primeira questão, seja um prisma reto, formando um ângulo reto com a base, de base triangular regular. Sempre que fala regular, quer dizer que a base possui todos os lados iguais. Então, todos os lados da nossa base, que é um formato triangular, mede 4 centímetros. A altura do prisma, que é a distância entre as duas bases, 4 raiz de 3. Sempre já coloca as informações no desenho. No caso aqui, vocês precisam só colocar na de baixo, 4, não precisa colocar aqui em cima, porque são iguais. Então, base sempre você vai ter duas iguais. Então, vamos lá. Pediu a área da base na letrinha A. Então, é só aplicar a fórmula da área do triângulo equilátero, porque se os lados do triângulo são iguais, o triângulo que possui todos os lados iguais é o triângulo equilátero. Então, aí você vai lá e vai colocar A ao quadrado, área da base é igual ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É o A de aresta, né, que é o lado. Só vai substituir na fórmula o 4 e fazer a continha. Vai resolver a potência, dividir por 4 e manter a raiz de 3. Se o exercício não fornecer a raiz de 3, é deixar indicado. É deixar na resposta, igual nós fizemos nas aulas. Na letra B, área lateral. Área lateral, na nossa lateral, nós temos 3 retângulos. Então, vocês vão calcular a área de um retângulo e multiplicar por 3. Então, a área de uma face. Como todas as faces são retangulares, a gente lembra que é base vezes altura, que ou seja, é A vezes H. Então, vocês vão calcular a área de uma face, que é 4, a base, vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Aí, vai multiplicar aqui e manter a raiz de 3. Depois disso, você pega esse resultado e multiplica por 3, que na lateral nós temos 3 faces iguais. Então, sempre para calcular a lateral, você calcula a área de um retângulo que você vai ter na lateral, ou seja, de uma face, e multiplica pelo total de faces. Então, sempre o número de faces laterais vai ser igual ao número de lados da nossa base. Como a nossa base tem 3 lados, na lateral temos 3 retângulos. Então, vamos lá. Agora, a área total, vocês vão precisar. A área total, como o próprio nome fala, é a área de tudo, certo? Então, vocês vão calcular a área das duas bases, vocês já vão ter calculado aqui na letra A e na letra B. A diferença é que você vai pegar a área da base que vocês calcularam na letra B e multiplicar por 2, porque a gente tem duas bases iguais. Então, 2 vezes a área da base mais a área lateral, que vocês já vão ter calculado na letra B. Lembrando que vocês vão ter aqui um número que vai ter raiz com um número que não tem raiz, então a gente não pode somar número que tem raiz com número que não tem, vocês vão deixar indicado, como a gente falou nas aulas, tá? Cuidado aí nessa questão. Na letra D é o volume. Volume é sempre, quando for prisma, é a área da base vezes a altura. Que vocês já vão ter obtido a área da base aqui, é só multiplicar pela altura. No número 2, é um prisma de base hexagonal e um prisma reto de base hexagonal regular. A altura mede 6. A altura, a distância entre as duas bases, a base é um hexágono. E os lados da base medem 2. Certo? Sempre que falar regular, gente, a base tem todos os lados iguais.
Aí, a área da base, mesma coisa, só aplicar a fórmula. Aí, gente, lembrando, né, que a área da base, dentro de qualquer hexágono, cabe 6 triângulos equiláteros. Então, é só pegar a área de um triângulo equilátero, multiplicar por 6, que aí a gente chega na fórmula simplificada. 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, aqui sobrou um sinalzinho de igual a mais aqui. Então, aí, gente, vai ser só você substituir aqui o 2, que é a aresta da nossa base. 3 vezes 2 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 2. Resolve a potência primeiro, depois a multiplicação e divide por 2. Aí tá pronto o seu cálculo. Área lateral, mesma coisa que a gente fez na letra A. Sempre na lateral de qualquer prisma, as faces serão retangulares. Então, só calcular a área de uma face, que é base vezes altura, ou seja, A vezes H. Aqui na letrinha B, isso. Então, é só fazer 2 vezes 6, que é 12, e depois fazer a área lateral. Quantas faces a gente tem na lateral? 6. Então, vai ser 6 vezes a área de uma face, ou seja, 6 vezes 12. Então, é o que eu falei para vocês, sempre o número de faces laterais vai ser igual ao número de lados que tem na nossa base. Como a nossa base tem 6 lados, na lateral nós teremos 6 retângulos. Na letra C, área total é a mesma coisa aqui da letra A, né? 2 vezes a área da base mais a área lateral. E volume, área da base vezes a altura. Mesmo raciocínio. Agora, vamos lá. Quando o exercício não fornecer o desenho, gente, interessante vocês fazerem o desenho para vocês terem maior visualização do que é para ser feito. Vai ajudar no entendimento do exercício. Então, aqui, ó, seja um cubo de arestas iguais a 4 centímetros. Vocês podem fazer o esboço de um cubo. As arestas do nosso cubo são todas iguais a 4. Área da base, ou seja, a área da base do cubo quer dizer a área de uma face, porque no cubo, a gente sempre sabe que o cubo é formado por 6 quadrados, e quadrado tem todos os lados iguais. Então, a área da base seria a área de um quadrado, que qualquer face do quadrado, como são todas iguais, pode ser base, certo? Então, aqui é só fazer 4 vezes 4, porque sabemos que para calcular a área de um quadrado é lado vezes lado. Área lateral, na nossa lateral a gente tem quantos quadrados? 4. Então, é só pegar a área de um quadrado, que a gente vai ter calculado aqui, que é 16, e multiplicar por 4. Área total, vocês vão pegar, é só vocês observar quantos quadrados nós temos. Temos 6, então vai pegar a área de um quadrado e multiplicar por 6, por isso que a fórmula é 6 ao quadrado, porque para calcular de um quadrado é só pegar o lado e levar ao quadrado. Volume é A ao cubo, que volume é só multiplicar, 4 vezes 4 vezes 4. Diagonal do cubo é o mais simples, que é A vezes a raiz de 3, só para substituir o 4 aqui. Diagonal da face, A raiz de 2, só substituir a aresta aqui. Então, esses primeiros exercícios são bem simples, que são aplicações de fórmulas. Então, aqui também essa é a aplicação de fórmula, que a gente entra em paralelepípedo. Então, dado um paralelepípedo retângulo, ou seja, formado aí por 6 retângulos, o paralelepípedo de dimensões 6, 2 e 3, ou seja, comprimento, largura e altura. Então, diagonal. Então, aqui é só a gente aplicar a fórmula diagonal do paralelepípedo. Raiz quadrada ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui o que pode acontecer, se confundir a potência. Então, cuidado, ó. 6 ao quadrado, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolver as potências, somar e extrair a raiz. É isso que vocês vão fazer na letra A.
Na letra B, área total. Aí tem a forma da área total, que a gente sabe que no paralelepípedo, cada face a gente tem duas iguais. Então, vai calcular a área de um retângulo, multiplicar por 2. A área desse retângulo, multiplicar por 2. A área do retângulo da frente, multiplica por 2, que é igual ao de trás. Aí a gente chega nessa fórmula, 2 vezes A vezes B, A vezes C, mais B vezes C. Lembrando que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Aí eles vão resolver as multiplicações, somar e depois que multiplica por 2 no final. Então, cuidado com a ordem das operações. Multiplicação sempre resolve antes da adição. Então, sempre resolve o parênteses primeiro e depois multiplica por 2. Volume é o mais simples, só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes C. Agora, vamos aprofundar um pouquinho nos exercícios abaixo.